E galera, vamos acompanhar a coletiva do Paulo Autuori. Paulo Autuori consegue sua primeira vitória, né, sobre o comando da equipe do Cruzeiro, ele que tem essa missão de fazer esses próximos 5 jogos, né, do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro e evitar o rebaixamento, né? Nesse momento, o Cruzeiro está fora da zona de rebaixamento, jogou a equipe do Bahia. Bahia tem 38 e a equipe do Cruzeiro chega a 40 pontos, mesmo número de pontos do Vasco. Lembrando que as duas equipes têm um jogo a menos que vão fazer nessa próxima semana, né? Teremos Cruzeiro e Vasco, né? Um jogo muito interessante entre as duas equipes e vamos acompanhar o que o Paulo Autuori tem a falar sobre a primeira vitória dele sobre o comando da equipe do Cruzeiro. Novo treinador do Cruzeiro, pelo menos para essa reta final de Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir. Eu estou envolvido. Para mim, como profissional, é um luxo estar trabalhando num clube hoje do Cruzeiro com a gestão. Porque sabe o quê? Jogadores, não, funcionários, voltar a ter dignidade, voltar a poder projetar sua vida pessoal. Não por pagar em dia, que isso é obrigação de todos, mas por ter processos, entendeu? E poder seguir esses processos. Então, vai também aqui, na minha cota pessoal, um alô, um agradecimento por aquilo que a gestão da SAF está fazendo num clube que eu vivi há muitos anos atrás e que foi sucateado de uma maneira cruel. Então, parabéns aos jogadores uma vez mais. Paulo, por favor. Tudo bem? Tudo bom? Qual o tamanho dessa vitória, se a gente analisar os últimos dias do Cruzeiro, e o que você mais gostou e se teve algo que você não gostou do Cruzeiro no jogo de hoje? Esse tamanho vai ser dimensionado se nós ganharmos o próximo jogo. É isso. Ele pode ser curto, não adianta ganhar aqui e não ganhar o próximo jogo, ou pode ser enorme. Eu poderia te responder isso melhor depois do jogo que nos falta fazer. Só que deixaram de fazer conta. Quando há o interesse, Botafogo está lá jogando, mas tem um jogo a menos. Se fala isso. Nós tínhamos 2 jogos a menos. Nós não vimos fazendo jogos tão... Tivemos oportunidades em todos eles de ganhar. Tivemos gols anulados pelo VAR, muito bem. Não se toca nisso. O que nós não queremos, e é isso que falamos com os jogadores, são justificativas. São bengalas para nos apoiarmos. Né? Se a equipe tiver a coragem que teve hoje, entendendo que faltam 6 jogos, nós temos que competir. Nós não vamos jogar bola, nós vamos jogar futebol de alta competição. Eu não posso querer que a equipe faça agora aquilo que deixou de fazer ao longo da temporada. Agora é buscar as coisas da maneira mais efetiva e eficaz possível. Eu creio que hoje, e para mim, o que se joga bem é quando o plano de jogo é seguido, né? E quando se é eficiente na maneira como se joga, com ou sem bola, mas acima de tudo quando se é eficaz. Então, quando eu falei que nós já tínhamos feito jogos aí interessantes, mas deixamos de ser eficazes. E futebol de alta competição, a eficácia é fundamental, porque é o que vai traduzir a verdade do placar. Então não tem um placar, jogamos muito, perdemos de 1-0 injustiça. Não há injustiça. A eficiência e a eficácia. E hoje nós fomos. Parabéns aí aos jogadores. Paulo, eu queria saber sobre essa semana que foi feita em Itu. Ali na sua apresentação, acho que a gente aborda esse assunto com você também, você coloca alguns pontos importantes. Claro. Mas isso, de alguma maneira, ela fortalece o mental. Pelo jeito, não é só tática, não é só movimentação, é cuidar da cabeça, é cuidar do ser humano, que é o atleta, e vocês fizeram isso, né? Acho que é um momento também até da parte nutricional, parte psicológica. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi isso, que resultou nessa vitória, e inclusive algumas alterações, né? A entrada do Nicão como titular, o Matheus indo para o banco, enfim, uma mexida que teve. O próprio Wesley, que acabou nem vindo aqui nem ficando aqui em Fortaleza. Eu queria que você abordasse esses assuntos pra gente. Excelente questão, parabéns, cara. É lindo quando a gente pode entrar em assuntos assim, né? Eu acho o seguinte, esse é um momento da temporada que nenhuma equipe tem mais aquilo que é aquisitivo. Especialmente aqueles que estão numa situação um pouco mais apertada, como é o nosso caso. E aí entra isso, cara. O mínimo de equilíbrio mental. Não é certo? Eu não trabalho mental, não sou profissional. Nós temos uma profissional, Maíra Ruas, está fazendo um belíssimo trabalho,
e que não foi contratada para isso, foi contratada de maneira longitudinal, para o trabalho que se deseja em relação ao que a SAF tem de ideias. Portanto, cara, eu falei para eles, para mim, cara, todos os clubes que eu trabalhei, eu nunca entrei pedindo jogador, quero isso, quero aquilo, nunca. Eu sempre coloquei algum jogador, se eu olhar para trás, da formação, porque é o que eu acredito hoje. O que me dá prazer hoje, trabalhando no Cruzeiro, é poder estar na Toca 2, ir para a Toca 1, encontrar os staffs da Sub-14, Sub-15, Sub-17, Sub-20 e feminino. Falar de futebol, debater o futebol, sem julgamentos de ganhou ou perdeu, tá certo? Isso não nos interessa internamente. O que nos interessa é pensar futebol, e se pensa futebol, cara, essa história de guerra cheia, futebol é chegar e jogar. Já foi. Eu, com a minha idade e com o meu tempo de serviço, na minha carreira profissional, o tempo, eu já vi isso. Só que é diferente, cara. Pô, não posso ficar chateado numa análise. Pô, antigamente falava em contra-ataque, agora é transição. Hoje todo mundo está falando em transição, porque é assim. Porque no meu tempo, por aí, meu irmão, tudo jóia. Hoje é, e aí, bro? Ok? E eu não vou falar assim, mas eu vou entender, cara. Pô, é simples como isso. Entende? Então, o trabalho não foi para sair de lá, é porque nós temos que encarar a realidade. Não se pode fugir da realidade. Futebol é vida. Os problemas na vida vão acontecer sempre, até nosso último dia de vida. Nós estamos preparados para dar uma resposta positiva. E é isso que eu quero, cara. Que venha qualquer tipo de pressão. Foi o que eu falei hoje na produção. Que venha a pressão. Nós temos que dar uma resposta a isso. E o que eu tiro o chapéu para os jogadores é porque deram uma resposta. Mas é pouco. Não adianta só repetir isso no próximo jogo. Nós temos que repetir isso porque passa a ser inegociável essa atitude, o equilíbrio mental. Mas temos que agregar qualidade, tá certo? Não há tempo, e isso é que me faz não trabalhar mais no Brasil como treinador. Você não treina, vai falar em vídeo, vai falar só através de palavras. Palavras o vento leva. Eu quero ações, atos, atitudes, gestos, entendeu? E quem tem uma continuidade, como uma vez mais me permita o Fortaleza estar a ter, com sua comissão técnica, com ideias de jogo, que um ano para o outro pode agregar outras coisas, porque já há uma solidez. É isso que nós, no futebol, precisamos. Agora, pensar que a seleção, agora o Diniz vai jogar assim na seleção porque vai botar os jogadores, como se isso fosse assim, cara. Entende? Então, agradeço a pergunta, acho que importantíssima. O que nós trabalhamos ali foi, sim, cara, o equilíbrio, ok, em relação àquilo que nós deveríamos fazer e, acima de tudo, sem outras preocupações, pensar o que nós não podemos fazer nesse jogo, que nos possa tirar a possibilidade de vitória, ok? Não vamos fazer. E o que nós temos que fazer nesse jogo para nos dar a possibilidade de vitória, tá certo? O foco foi desde na viagem que nós chegamos aqui, que nós estamos tocando nisso, nesse tema. Paulo. Muito. Galera, o Paulo Autuori, você vê, né? Um cara muito experiente no mundo do futebol, né? O cara não tem soberba nenhuma, o cara entende mesmo de futebol, né? O cara admite, ele não é o cara que vai chegar e vai mudar a cabeça do jogador, aquele cara que vai dar aquela palestra motivacional, mas ele é um cara que entende futebol, sabe o que precisa fazer dentro de campo, o cara muito coerente. Gostei mesmo da coletiva dele, entendeu? Um cara que, bem sincero com as suas palavras, eu acredito que é o que o Cruzeiro tá precisando mesmo, é entregar dentro de campo, o negócio de ficar falando, eu concordo, porque o negócio é que o cara toda vez na entrevista falar e não fazer, na minha opinião, isso daí não adianta nada, o cara tem que entregar, cara, e assim, e o Cruzeiro tá nesse caminho agora, de tentar se livrar do rebaixamento, e ano que vem tentar outro planejamento, planejar melhor o futebol, porque o Cruzeiro precisa disso, fazer um planejamento melhor, porque o planejamento desse ano da SAF não foi bom, porque assim, a SAF pensou, vou contratar esses jogadores e tá tudo certo, a gente vai conseguir disputar bem o Campeonato Brasileiro, mas eu acho que atrapalhou mais o Cruzeiro, não foi nem as contratações dos jogadores, e sim muitas mudanças, né, de treinadores durante a temporada, na minha opinião isso atrapalhou bastante, né, o que teve o melhor trabalho foi o Pepa, né? Tava fazendo um trabalho até interessante no início, não sei o que aconteceu, teve algum problema lá junto com a diretoria, né? E resolveram demitir o treinador. Né? Aí o Cruzeiro foi só caindo ladeira abaixo.
né? E precisa de muita coisa, né? O Cruzeiro na próxima temporada precisa fazer muita coisa, mas primeiro precisa evitar o rebaixamento, né? E já o Fortaleza tem que abrir o olho. O Fortaleza nesse momento está a 5 pontos da zona de rebaixamento. Tá distante ainda, tá distante, mas tudo pode mudar nas próximas rodadas, porque se o Fortaleza não vence o Botafogo, aí o Fortaleza depois não vence na próxima rodada, aí o que acontece? O Fortaleza pode ficar a 2 pontos da zona de rebaixamento, e 2 pontos pode acontecer muita coisa. E já o Fortaleza, o Cruzeiro, né? O Cruzeiro fez a sua parte, venceu o Fortaleza fora de casa, na minha opinião, vitória gigante, imensa e muito importante para o Cruzeiro, que abre 2 pontos do Bahia. E lembrando, o Cruzeiro joga contra o Vasco e essa diferença de 2 pode aumentar para 5 pontos, e 5 pontos, na minha opinião, deixa o Cruzeiro numa situação muito confortável, onde só vai precisar vencer mais um jogo para poder se livrar do rebaixamento. Então, assim, o Cruzeiro agora tem um pouco mais de tranquilidade para poder trabalhar esse próximo jogo, mas precisa vencer um confronto, na minha opinião, que é difícil, né? É Vasco, mas o Cruzeiro tem a vantagem, vai estar jogando em casa, tem um fato também a ser dito, o Cruzeiro vai jogar sem torcida, né? Depois daqueles caras lá fizeram no jogo contra o Coritiba, o Cruzeiro tá impedido de jogar com torcida, né? Agora é isso aí, galera. Agora o Cruzeiro vencer jogo a jogo aí para poder tentar sair dessa situação e já poder planejar a próxima temporada de 2024. Eu acredito que o Cruzeiro vai ter grande mudança para a próxima temporada. Isso aí eu tenho certeza, galera. E se você confia que o Cruzeiro vai permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, deixa seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações também para você não ficar de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal.